Todo mundo que está ouvindo aqui já teve a experiência de ter que ir a um hospital numa situação de estresse pessoal ou da família. Gente. A Regiane, né, psicóloga, especialista em gestão de pessoas, entre outras coisas, ela foi coordenadora de hospitalidade. E atualmente, né, ela é gerente de gestão de pessoas e responsabilidade social. É o acolhimento a pacientes e seus familiares. O que tu percebeu de transição dos desafios desse cuidado do ponto de vista emocional? Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Uhum. E sobre o cuidado diário de gestão de pessoas consigo próprio. As pessoas envolvem as pessoas mais agressivas com uma bolha de proteção. E embora elas digam que o ideal é que a gente escute, que a gente perceba o lugar do outro. Então é a história do discurso, mas que não fecha muito com a crença. Porque no exercício que a gente faz em aula, a gente diz quem você desenvolve nesse grupo e quem você retira do grupo. E os que são retirados do grupo são os mais bonzinhos. Que hoje eu uso uma equação. Usamos uma equação, né? Gestão humanizada mais consultoria financeira humanizada é igual a resultados sustentáveis. Olá, você está no Arenie. Eu sou Marcelo do Carmo. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E hoje, olha, a gente tem aqui conosco a Regiane Dias, né? Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Boa É um tarde. prazer estar contigo aqui, né? Escuta, legal, Regiane. Aqui é o segundo podcast, né? Porque É. o podcast quando eu já fiz. De manhã, né? Já conseguiram fazer um fiz. papo Já bom. é um sinal que eu gosto de pe- falar. Que pena que não foi gravado, né? Mas deixa eu apresentar E a gente já aqui. fez uma prévia antes de começar aqui também, é, né? né? Muito legal, gente. A Regiane, né, psicóloga, especialista em gestão de pessoas, nossa, eu vou ter que resumir aqui o currículo dela, né, porque ela tem experiência como psicóloga organizacional, como consultora de recursos humanos, uma série de empresas, né, área financeira, calçadista, transportes, alimentos, mas o que eu realmente estou interessado em compartilhar com vocês aqui hoje são as duas experiências ou três mais recentes da Regiane. A Regiane, Ali, ela foi coordenadora, entre outras coisas, ela foi coordenadora de hospitalidade no Hospital das Clínicas. E atualmente, né, ela é gerente de gestão de pessoas e responsabilidade social na Unicred, Porto Alegre. E é muito interessante a experiência da Regiane, tanto é que eu acho que o tema desse episódio é cuidando de quem cuida das pessoas. Que lindo, é verdade. Porque a Gostei gente também. vai falar, lindo, né, né? da experiência dela com hospitalidade. Em hospital, imagina, né? Todo mundo que está ouvindo aqui já teve a experiência de ter que ir a um hospital numa situação de estresse pessoal ou da família. E a gente sabe que a gente está ali numa situação com, entre outras coisas, né, com ansiedade, os nervos à flor da pele, ou então alguma situação mais grave. E, nossa, como é que a gente torna a vida dessa pessoa mais confortável? Na área financeira, né, porque vocês lidam com pessoas, os dois lados da balança, né, Regiane? Quem tem dinheiro e quem está precisando de dinheiro. E às vezes vem inadimplência, às vezes vem as adversidades. Então você também tem que ajudar os funcionários a cuidar dessas pessoas que estão, às vezes, em situação, né, difícil, né, por contingências aí da vida. E para cereja do bolo, Ali, a gente vai falar do RH, que também é quem cuida das pessoas. Então, quem cuida de quem cuida das pessoas. Então, o nosso popurrí aqui é em torno disso. Que Tá? legal. Então, nos acompanhem, né, com a experiência da Regiane. E eu vou começar, Regiane, conforme a gente falou de manhã, né? Porque quando eu estava vendo aqui teu currículo, eu falei, nossa, hospitalidade, né? Que legal. Cuidar da hospitalidade. E eu queria que você compartilhasse conosco essa experiência, Regiane. Tá bem. Como é que foi isso? Primeiro, muito obrigada por essa oportunidade da gente conversar um pouco. Prazer é nosso. De uma profissional de uma geração um pouco mais antiga, né? E até quando eu estava te ouvindo falar, queria fazer uma relação das minhas experiências, né? Quando tu está falando da questão de cuidar de pessoas, enquanto dentro de um hospital, e a minha experiência que foi dentro do Hospital de Clínicas, a gente colaborando para ajudar os pacientes e seus familiares. E hoje, enquanto Unicred,
cuidando da saúde financeira daqueles que dentro de um hospital cuidam de pacientes e familiares, assim, só para a gente poder fazer essa relação. Legal. Mas então, minha experiência dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com a área de hospitalidade, ela aconteceu pós um tempo de área de gestão de pessoas, né? Quando me foi apresentado o desafio desse projeto, implantar uma área de hospitalidade num hospital público. Naquele momento, se falava muito já desse negócio hospitalidade, mas em hospitais privados. O que é essa hospitalidade, Regina? Hospitalidade Quebra pra nós. é o acolhimento a pacientes e seus familiares, de tal forma que essa experiência hospitalar, além da questão de hotel mesmo, do ambiente higienizado, do conforto de uma cama, de um lençol limpo, enfim, mas também a experiência de boas relações afetuosas dentro de um hospital. Que legal. E até lembro do que nós falamos hoje de manhã, né? Enquanto cursos da área de saúde, e aí também coloco psicologia, a Alessandra, dentro disso tudo, né? Mas dentro cursos das ciências humanas dentro de um hospital, a gente falava hoje, parece que existe, ou era assim que estava acontecendo, um distanciamento. Para mim cuidar desse paciente, para mim conseguir fazer uma cirurgia nesse paciente, para mim acolher essa família, eu preciso me distanciar emocionalmente dessa situação. Né? Parece que isso é um paradigma que ronda aí os nossos cursos de humanas ou de saúde. E a área de hospitalidade vem um pouco na contramão disso. Vem e acolhe. E acolhe em todos os sentidos da palavra acolhimento. Né? Fala de emoções, fala da dor, fala da dor social, da dor física e da dor emocional. Porque muitas vezes ou este paciente ou essa família até é isso que aguarda desse lugar onde vai acolher essa dor das doenças. Né? Então, a área da hospitalidade ela vem muito para esse acolhimento. E em todos os momentos, desde o momento da chegada desse paciente e sua família, até o momento que esse paciente dá alta, saudável ou não. Né? Nós falamos um pouco hoje de manhã também sobre a questão da própria morte, do próprio luto. Né? E isso dentro de um hospital público é um desafio dobrado. Por que é dobrado? Né? Justamente porque num hospital público a gente abriga as 3 dores. A dor física, a dor social e a dor emocional do paciente ou dos seus familiares que está ali. Né? E num hospital público, essas pessoas muitas vezes quando conseguem a internação, ou consegue pela entrada de uma emergência, que já é uma crise, né? Ou depois de esperar, infelizmente, 5, 10 anos dentro de uma lista de SUS, né? Para poder ser internado e poder fazer sua intervenção. Né? O próprio SUS tem um programa que é a Humaniza SUS, né? Justamente trazendo para todos os profissionais da saúde que esse paciente não é um número de cadastro. Né? Ele é gente que tem família, gente que tem história, gente que tem crenças, né? Então, como é que dentro de uma instituição hospitalar a gente cuida disso, ainda mais falando de hospital público? Que lindo. Tu sabe, Fiz várias Regina? conexões aqui. Posso me Fala, inscrever por na favor. fila aqui? Opa, tira a senha aí. Eu me lembrei aqui, quando eu fui professora, do curso de hotelaria na faculdade Senac. A gente, inclusive, tinha uma cama, um quarto, um modelo para os alunos. E a minha disciplina era gestão de pessoas. E eu me lembro que era, primeiro, um choque para eles, né? Porque eles, teoricamente, também trabalhariam em hospitalidade em hospitais, não só em hotéis, né? E como trabalhar com as pessoas internas, ou seja, também como acolher o colaborador. Com certeza. Porque, no caso, especialmente até de hotéis, como assim eu me preocupo com a qualidade de vida lá do meu hóspede, eu, enfim, cuido tudo dele, e a minha equipe de recepção vira noites a fio e eu não estou preocupada com as trocas de turno, com as escalas, eu dou um jeito com as pessoas da casa, né? Então, destoava daquele cuidado do meu cliente que chegava e tinha lá o bombonzinho na cama com o nome dele, né? E para minha equipe interna é o que sobra, é o que der para eu fazer ou não faço nada, né? Então, mas muito interessante que, pensando aqui nessas 3 dores que tu trouxe, do social, do emocional e do físico, eu não posso parar de pensar também de como a gente não endereça as questões administrativas por trás disso.
De como muitas vezes a própria gestão também adoece. A forma como eu divido a liderança ali, de quem vai decidir o quê, a própria questão dos sistemas de poder, como é que eu vou criando também dentro da gestão mecanismos que são adoecedores também das pessoas, né? certeza. Olha a viagem que eu fui fazendo, Mar. Vamos ver para onde é que o Mar estava indo. Não, tô vendo. Eu vou pegar o que tu está trazendo para compartilhar a minha experiência, então. Quando me foi colocado esse desafio desse projeto, dessa implantação desta área nova dentro de uma área de hotelaria, né? E que eu fui trabalhar com uma equipe, e a equipe era bastante diversa. E como é um hospital público, a maior parte desta equipe, inclusive, eram funcionários muito antigos. Ascensoristas, recepcionistas, telefonistas, né? Que são as pessoas que estão muito na linha de frente, porque depois vêm os técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, mas essas pessoas estão muito na linha de frente, né? E como gestora dessa grande equipe, em número de pessoas e também pela grandiosidade de cada pessoa que estava ali, da sua história com aquela instituição, a primeira coisa foi o resgate da autoestima dessas pessoas. Justamente porque eram funcionários muito antigos, né? E de muitas áreas que naquele momento havia todo um movimento até de tecnologia os substituindo. Eu comentava hoje com o Marcelo, né? Se eu pego a questão de uma equipe de ascensoristas, onde os elevadores são extremamente inteligentes hoje, né? E naquele momento havia um momento que talvez não fosse mais necessário ter ascensoristas dentro daquela instituição. A gente fez todo um resgate, um ressignificado do que é o papel do ascensorista. E que por mais inteligente que seja esta máquina chamada um elevador, por exemplo, esta máquina não vai conseguir ajudar um enfermeiro com uma maca. Essa máquina não vai dar o ombro para um familiar, às vezes, que está chorando dentro de um elevador, né? Nem vai amarrar o tênis de um paciente que desatou. E eu comentava com o Marcelo hoje de manhã que é incrível. Estes pequenos atos começaram a trazer uma mudança tanto para este colaborador como para as pessoas familiares que andavam por essa instituição. E foi tão bacana porque este movimento teve um reforço, que foi os depoimentos que acabaram chegando na ouvidoria, que eram depoimentos assim, de agradecimento. Esse fato do tênis virou um depoimento numa ouvidoria. Né? Qual instituição que eu vou ir, que meu tênis desatou, e que tem um colaborador dessa instituição que vai se ajoelhar na minha frente e amarrar meu tênis. E era uma pessoa com dificuldade de locomoção. Tu vê, me fez lembrar uma situação que me aconteceu ontem, Rejânia. Fazendo paralelos aqui, te cortei na fila, mama, só para poder pegar. Eu tinha acabado de sair de uma reunião, de um grupo, um agrupamento de palestras. Eu era uma das palestrantes e uma das palestras era sobre inteligência artificial. E a turma toda tinha ficado meio assustada com os avanços tecnológicos. De fato, até a ansiedade estava grande. E eu estava saindo e um senhor bastante idoso estava indo em direção ao Uber dele. E eu fui diminuir um pouco o passo, porque ele tinha um pouco de dificuldade de locomoção, né? Para eu saber um pouco o que ele tinha pensado do evento. E eu perguntei, o senhor não ficou um pouco assustado com essas mudanças tecnológicas? Aí ele me disse assim, eu já não estou mais na idade de me assustar. Adorei, né? Porque eu me senti assim, uma franja. Não estou mais na idade de me assustar. Daí começou a contar da história da filha dele e tal. Quando a gente chega nas escadas, ele parou assim, né? Eu vi que ele analisou ali, porque eram escadas íngremes ali, lá na PUC, eram muito... E tinham tirado a escada de descida. Por algum motivo estranho, só deixaram a escada de subida. E aí eu disse para ele, o senhor se importa, vamos se apoiar em mim para a gente descer a escada? Ah, ele agradeceu e fomos descendo a escada. Então, eu fico pensando que a gente na pressa, eu preocupada com o tecnológico, aquilo para ele, entendeu? Mas o que realmente precisava era uma pessoa para perceber a dificuldade dele de locomoção. E isso sim é uma coisa que, se a gente for avançar no tecnológico e perder a visão do humano, né? Então, achei muito interessante tu falar do elevador que não tem como amarrar o sapato. Isso vai ficar para mim. E tu vê que quando a gente pensa nisso, parece... Quando a gente olha assim, puxa, mas
Amarrar um tênis, mas teve um impacto. E é um carinho, né, fazer E tu isso. sabes que eu ouvi no Congregar agora desse ano, uma palestrante, e ela trouxe o seguinte, que hoje o desafio dos humanos está em humanizar a IA. Aham. Quando, na verdade, o grande desafio é nos mantermos humanizados. É verdade. É nos mantermos humanizados. Que aí tu vai fazer o que tu fez. Tu vai oferecer um ombro, né? Para alguém poder se apoiar e tudo mais. E eu comentava ainda sobre essa questão da hospitalidade, né? Então, como fazer isso num hospital público e também de recursos financeiros mais limitados? Só com gente. Só realmente tu ressignificando o papel e a importância de cada um naquele momento lá. E a gente conseguiu fazer esse trabalho, assim, né? E é tão doido, né? À medida que a gente foi fazendo esse trabalho de ressignificar o papel de cada uma daquelas pessoas, esta área que começou pequenininha, ela começou a ficar grandiosa dentro daquela instituição, né? E ainda comentava hoje com o Marcelo que hoje eu não consigo também enxergar as coisas mais separadas. Então, por exemplo, hoje eu estou vou misturar tudo aqui, Marcelo. Hoje eu estou numa instituição financeira, cooperativista, que tem uma causa que defende, uma causa da área da saúde, que é a doação de órgãos e tecidos. E isso se mistura com esse assunto da hospitalidade. Porque o acolhimento que a instituição consegue fazer com esse familiar, o acolhimento que ela faz com esse paciente, a atenção, o acompanhamento, na hora do luto, na hora que morre alguém, que morre esse paciente, que é o amor da vida de alguém, né? Quando uma equipe vai para conversar sobre possibilidade de doação, se essa família se sentiu acolhida, vai ser mais fácil ela pensar sobre o assunto. Não quer dizer que ela vai ser, mas ela vai ter uma escuta um pouco maior para o assunto. Com certeza. Se ela não foi, a escuta fecha. E fecha. E eu contava para o Marcelo que eu ouvi uma família colocando isso para mim, assim, que, nossa, enquanto eu estive aqui, enquanto o meu familiar estava aqui, ninguém falava comigo. Agora que houve a perda do familiar, então agora as pessoas vêm interessadas porque querem o coração, porque querem o fígado. Então, isso é complicado, mas tudo isso se costura, tudo isso se conversa. E também conversava com o Marcelo que dentro de um hospital público, o médico que está atendendo, ou mesmo o enfermeiro que está atendendo 800 pessoas por dia, né? Já está também num funcionamento mais mecânico, eu diria, né? E também cansativo, sobrecarregado, também não consegue enxergar o cenário daquele paciente que está à sua frente. E, às vezes, não consegue conceber que essa pessoa que está chegando no hospital público pode ser que ela não tenha onde se hospedar, onde ficar, que é um pouco diferente do hospital privado. Né? Que vai dar uma cadeirinha, que vai perguntar se quer uma mantinha. E que, tipo assim, essa pessoa que se vem de longe, se vem de um outro estado ou de uma cidade, ela tem um familiar ou ela tem um hotel onde possa ficar, porque tem recursos. O que vem do público geralmente não tem recursos. Então, eu conversava com o Marcelo hoje também das brigas compradas, que também tiveram. Nem tudo foi muito fácil, né? Também tiveram brigas compradas na implantação dessa área com as demais equipes. Porque isso, eu enxergo o meu pedaço e não estou enxergando que o meu pedaço não é o todo. Né? Então, eu, médico, estou enxergando ali o teu tratamento, o teu exame, mas eu não estou enxergando o cenário além. O enfermeiro não está... E não estou culpabilizando ninguém, eu estou falando do nosso jeito de trabalho, né? Que ainda é muito mecanizado. Né? Então, assim, despertar para esse olhar um pouco mais sistêmico, né? Também era um desafio daquele momento. Assim. Isso eu gostei da nossa conversa, Regiane, que tu falou assim, são essas pequenas coisas, né, que fazem toda a diferença, mas precisa ter este olhar sistêmico e precisa ter o olhar do ponto de vista da pessoa, do ponto de vista do ser humano que está ali sendo atendido. Com certeza. Por exemplo, eu lembro, Ali, quando teve o Covid, eu tive que sair correndo com a Ali em busca de um atendimento, né, de urgência. Né? Graças a Deus está tudo bem, está aqui, está vivo, né, está respirando. Foi no SAMU lá em casa. Mas com dificuldade alta, SAMU, batimentos cardíacos né, elevadíssimos. Isso. E numa segunda vez, né, a gente foi no carro e nós nos dirigimos à emergência. E num hospital conceituado aqui em Porto Alegre, não vou falar o nome, mas a gente chegou na emergência,
os funcionários da emergência logo vieram nos acolher, com cadeiras de rodas, querendo saber, etc, etc. E estava eu e a Alessandra, né, no carro. Já o segurança que estava ali, que era de uma empresa terceirizada, o que ele estava preocupado? Que o carro saísse da frente. Então, eu sozinho, tentando acudir minha esposa, sendo acolhido pelos funcionários, né, da emergência, e o segurança ralhando comigo porque eu tinha deixado o carro parado ali. Então, como são pequenos detalhes, se não tiver esse olhar sistêmico de olhar, hoje a gente ouve falar na jornada do cliente, na jornada, mas o pessoal faz a jornada ali com um foco muito de venda. De vender, porque como é que eu aumento a venda? Como é que eu aumento o valor da venda? Não! Como é que eu torno a experiência dessa pessoa mais confortável, né? Porque essa pessoa não é um cliente que eu quero vender, né? Essa pessoa é um paciente, no caso do hospital ali, que está numa situação difícil. Então, essa questão sistêmica, olhando a experiência do ponto de vista do cliente. Me lembrei agora de um outro exemplo bem simples, que o meu orientador, né, do mestrado lá em Psico, comentou que uma vez ele estava prestando consultoria para uma empresa lá no interior do Rio Grande do Sul, e na recepção, onde iam os cooperados, né, era uma cooperativa agrícola, onde iam os cooperados e suas esposas, só tinha um banheiro unissex. E não tinha banheiro reservado para as mulheres. Então, precisa ter esse olhar amplo, né? E com os olhos do cliente, né, Regina? Inclusive para a cultura do lugar. Agora, estou trazendo isso, inclusive, para a cultura do lugar. Uma cooperativa agrícola, eu imagino que seja um tanto mais de conservação, tá? Conservador. Então, os cooperados que vão, possivelmente, também têm esse perfil mais conservador. E se a gente... E é estranho, né? Não sei se é estranho ou é bonito. Acho que é bonito, porque... Quantas questões hoje, eu mesma como profissional, como eu digo, uma profissional de mais tempo, né? Quantas coisas a gente não se dava de conta antes enquanto área de recursos humanos, né? E hoje tu já começa a perceber, tipo, eu vou no congresso, hoje quando eu vou no congresso, já é inerente olhar se tem separação de lixo, se tem rampa para cadeirantes, quantos negros e quantos brancos, e eram cenas que antes... A gente nem tinha olhos para ver isso. Não se olhava A gente isso. não percebia essas coisas. Não se olhava coisas. isso. E acho que é um pouco do que tu está trazendo. Enquanto visão sistêmica, que eu estou te atendendo, seja eu hospital, eu cooperativa, enfim, a importância da gente conseguir formar profissionais que tenham uma visão mais ampla do que o seu pedaço. Tá, daí eu Que tenho esse é o uma aspecto pergunta para técnico, fazer né? para a Rejane. Opa, vamos lá. Vou sair do script de vocês. Que bom que é a gente fazer o briefing antes, né? Mas eu adorei pegar fresco aqui, ó, já. Eu ia te perguntar assim, Rejane, da tua experiência, do que tu viveu nessa área de hospitalidade para hoje, passaram-se aí diversos anos, certo? No mínimo uns 15 anos. O que tu percebeu de transição dos desafios desse cuidado do ponto de vista emocional? O que tu acha que eram demandas da época e não são hoje, ou hoje emergiram? Porque, vamos lá, do meu ponto de vista, quando tu falou em olhar, porque precisa para o olhar da diversidade, da inclusão, enfim, eu entendo que hoje um grande desafio para conseguir ter esse olhar é as pessoas estarem no tempo presente, porque as mentes delas estão tentando responder alguém no WhatsApp, estão preocupadas com alguma coisa que leram. A gente está vivendo nos corpos, mas tem poucas pessoas realmente habitando seus corpos enquanto tu está conversando com elas. Concorda comigo? Alma, cabeça e pés no mesmo lugar. Isso, não quer dizer que a mente está ali. Então, a tal da escuta me parece assim uma raridade tão grande hoje, uma necessidade tão grande, mas que vai na contramão dessa desatenção, dessa falta de foco, desse excesso de mente que a gente tem e de pouca presença. Mas esse é um dos exemplos que eu imagino. O que tu percebe que está acontecendo ou que tem de desafio para um profissional que lidera uma área de RH hoje do ponto de vista emocional ainda? Do ponto de vista emocional? Falava com o Marcelo hoje, e aí tu vai me dar a oportunidade de trazer uma das pautas, né? Olha que legal. Que é o que as áreas de gestão de pessoas fazem da porta para dentro. Ah, que legal. Adorei isso. E até
por fazer bench com outras áreas de gestão de pessoas, pela minha própria experiência, por ir a congressos, né? Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. E sobre o cuidado de área de gestão de pessoas consigo própria. E aí eu estou passando, sim, pelas questões emocionais, mas eu estou passando pela revisita de conceitos e preconceitos, né? E eu comentava com o Marcelo hoje de manhã ainda, né, que em alguns momentos que eu tive com outros profissionais de área de gestão de pessoas, eu vou trazer o exemplo da geração Z, né? Hoje, para as áreas de gestão de pessoas, de uma forma geral, a geração Z passou a ser um grande problema, né? E aí eu fico me perguntando, né? A área de gestão de pessoas que fala de diversidade, que fala de inclusão, que fala de gerações dentro das organizações como uma grande oportunidade de inteirice. E se a gente pensar, esse é um momento que a gente vai ter todas as gerações dentro de uma empresa. Claro. Daqui um pouquinho nós não vamos ter mais, porque os da minha idade já vão estar num outro patamar. E o que as áreas de gestão de pessoas estão fazendo com isso, além da queixa? Isso, Além da que queixa. maravilhoso. E como a gente está se cuidando. Nas enchentes, foi uma coisa que me veio muito, assim, sabe, muito forte em mim, era como que a gente, enquanto área de gestão de pessoas da Unicred, estava nos cuidando com a enchente. Porque a área estava atendendo a todos os impactados, colegas impactados, mas como a gente estava se atendendo? Como a gente estava se revisitando? A área que embandera o cuidado com as pessoas. Se cuida. E me lembrei do termo da fadiga da compaixão, Rejânia. Quando terminou ali, final de maio, início de junho, naquele auge do estresse das enchentes, a gente trouxe essa pauta para cá, que é o cansaço de cuidar do outro, que é a fadiga da compaixão. O cansaço de presenciar e de estar ali para a dor do outro. E a pessoa começa a criar um sistema de isolamento, de tentar se blindar, porque ela não suporta mais o tempo inteiro estar à disposição. E muitas pessoas ali das áreas de RH, tem notícia de algumas na Serra, adoeceram, somatizaram o que foi o efeito desse esforço, né? E tu sabes que eu ainda provoco um pouquinho mais, Alessandra, o quanto o discurso, e eu vou ser bem provocativa agora, eu acho, o quanto o discurso das áreas de gestão de pessoas de verdade tem significado da porta para dentro. Isso. De verdade, eu penso assim, eu sinto assim, porque posso não sentir. E para mim o problema não é que eu posso não concordar, não sentir, eu posso não concordar com inclusão, com diversidade. Ok, como é que a gente fala sobre isso? Como é que a gente acolhe? Isso aí. Porque quando tu conversa, e eu estou falando aqui de uma forma geral, né? Os colegas aí da área de gestão de pessoas, né? Eu estou falando de forma geral, assim, mas tenho certeza que muitos vão se conectar com a tua fala. O quanto a gente se pergunta sobre os nossos preconceitos. Sim. Porque às vezes parece que por sermos da área de gestão de pessoas, não temos, e temos. Sim. E é muito difícil dizer sobre eles. Porque parece que tem também um estigma, né? Olhando para as áreas de gestão de pessoas, pensando que essa área não adoece, não, essa área não tem conflitos, não, essa área, porque é a área que cuida dos demais, né? Mas o quanto a gente tem conseguido cuidar e verdadeiramente cuidar. Quanto isso realmente faz sentido. E das conversas, assim, em alguns momentos que eu tenho tido a oportunidade de estar com outras áreas, isso é bem difícil. Na verdade, o cuidado com o outro passa a ser não o sentido, mas o meu problema. E eu acho que as áreas de gestão de pessoas precisam ter espaço para conversarem sobre isso. E se acolherem, e ok, evoluir e crescer. Mas eu acho que esse espaço, ele não existe ainda, né? E ele precisa, de alguma forma, vocês consultores aí, né? Nos ajudarem a criar esse espaço, a facilitarem isso entre nós mesmos. Se fala muito pouco disso, Alessandra. Eu tenho muita vontade de escrever sobre isso. Eu estava falando com o Marcelo, esses dias a gente tinha uma ideia de escrever um livro, que foi um encontro que nós fizemos uma vez com profissionais de RH, que se chamava Quando o Buda passou no RH. Que bonito! Quando o Buda passou no RH. E que era justamente para trazer o conceito da compaixão, da presença, dos principais postulados do budismo, né? Mas que basicamente é de olhar de uma forma mais compassiva para o outro, com menos julgamento,
Também não se ater muito a uma determinada forma de ver o mundo, sem esse apego, né, ao meu jeito de ver as coisas. E eu acho que isso tudo passa primeiro pelo autocuidado. Por essa coisa de, será que eu tô cuidando de mim para poder cuidar de alguém? Porque tem aquela máxima, né? Dizem que é do Freud, eu não sei se é, tá? Porque eu nunca vi num texto do Freud isso. Mas que ninguém ama com dor de dente. É isso mesmo, né? É verdade. Ninguém ama com dor de dente, né? Então, se eu não consigo cuidar do que me dói, como é que eu vou conseguir cuidar do outro? Exato. E tu falou de uma coisa fenomenal aí, eu quero ver depois o que o Má pensa disso, que é o preconceito que eu tenho e que eu não percebo que eu tenho. Eu vou dar um exemplo de um preconceito que eu percebo assim no ar e que muitas vezes baliza os processos de desenvolvimento de pessoas, que é a área que eu acompanho, né? De que as pessoas mais, entre aspas, agressivas, elas também são assertivas. Então, que uma pessoa, quando ela é muito, entre aspas, boazinha, que ela é fraca. E isso, por mais que a gente tente dizer, não, imagina, a gente está aqui promovendo a escuta, a gente quer que as pessoas se ouçam. Mas aí, quando eu faço os exercícios, que a gente bota os personagens, e a gente bota perfis comportamentais, mas é impressionante como o cara mais birrento, o que mais diz as coisas, machucando as outras, as pessoas salvam esse personagem. As pessoas criam ao redor dele um poder que eu não disse que ele tinha, uma capacidade de ação que a gente não comentou que ele tinha. As pessoas envolvem as pessoas mais agressivas com uma bolha de proteção. E embora elas digam que o ideal é que a gente escute, que a gente perceba o lugar do outro. Então é a história do discurso, mas que não fecha muito com a crença. Porque no exercício que a gente faz em aula, a gente diz quem você desenvolve nesse grupo, ou seja, você premia com o processo de desenvolvimento, nesse sentido desenvolve, prepara essa pessoa para um cargo superior, e quem você retira do grupo. E os que são retirados do grupo são os mais bonzinhos, são os mais legais. Engraçado, né? Como tem conceitos equivocados. Né? Esse é um. E olha, me serve muito o meu chapéu, porque esse também era um conceito meu. Aqui, compartilhando os meus preconceitos, né? Também era um conceito meu, de olhar aquela pessoa que mais grita, a que fala mais alto, a que se impõe mais como a forte, né? E aquela que é mais doce como a mais fraca. Isso. Acho que isso, sim. E é um E viés. eu estou aprendendo sobre isso agora, gente. Assim, verdade. Assim como sobre liderança, né? Sobre o gestor, que o gestor tudo tem que saber, o gestor não chora, o gestor não pode compartilhar sua dor com a sua equipe. Também e a gente está sempre falando e pede para as pessoas lerem Brené Brown, vai lá, compartilha a tua vulnerabilidade, mas se um gestor for vulnerável na minha frente, ele diminui as pontuações dele dentro de mim, sabe? Exato. Doido, né? Tu Exato. sabe que a gente tem recebido, Regiane, alinhado com essa tua preocupação, muita consulta ainda. Acho que tá para sair um trabalho agora também na área de saúde, que é um team building para o pessoal do RH. Por que eu vejo isso importante? A gente também já passou por várias empresas, né, como consultor. Já estamos em centenas. E a área de RH, a área de gestão de pessoas, nas suas N denominações, a minha impressão é um constante pisar em ovos. Porque a empresa está lá, nós estamos aqui. E aqui, nós também não somos nós. Porque o cara de cargos e salários não sabe o que o cara de benefícios sabe. E que não cuida de quem é de recrutamento e seleção, que muito medo de sigiloso. É tudo sigiloso. Saiu aqui a pesquisa de clima, não pode divulgar. Então, sabe, eu me sinto às vezes assistindo um episódio de Guerra dos Tronos, né? Alguma coisa assim, né? Porque, ou Dormindo com o Inimigo, todos esses filmes assim que têm a ver com intrigas, porque acaba às vezes, Regiane, sendo uma delegação perversa. Eu tenho que cuidar do outro, mas eu não posso ser transparente. Quando você sai do muro do RH e você vai para a organização, o que a gente ouve falar? Não, tem que quebrar muros, tem que botar integração, planejamento operacional, né? Bendita empresa que eu brinco, né?
que o cara de compras comprou o que vai ser produzido e o cara que produziu o que vai ser vendido, né? Então todo mundo consegue... E o que está no estoque garante isso. E a logística vai entregar, porque essas pessoas se conversam e nós não podemos conversar abertamente. Nós com eles, fica um bias group, né? Um in-bias group, e mesmo às vezes aqui dentro, a informação ela não circula. E as pessoas... a gente tem relações com pessoas que trabalham na tua área, Regiane, e as pessoas estão estressadas, e você vê isso nas unhas, você vê isso nos cabelos, você vê isso... Então, sabe assim, aquele ditado da casa de ferreiro, espeto de pau? Isso aí. E precisa haver uma integração, porque eu não estou falando assim, não sou ingênuo de falar, não, quebrem-se todas as barreiras, né? Acabem os muros. Mas vem cá, assim como os caras lá precisam de ajuda, a gente vai ter que se ajudar aqui. Exatamente. Então, você vai ter que ter um gestor de RH que vai ter essa missão de, como eu falei no tema do episódio, né, de cuidar de quem cuida. E a gente vai ter que se abraçar aqui, a gente vai ter que se entender aqui. Precisa ser feito esse trabalho. E digo mais, se você conseguir fazer esse trabalho no RH, a efetividade desse RH para cuidar vai ser muito maior. Claro, as pessoas vão experimentar isso nelas, né? Não é uma questão assim, o RH, não. Os próprios executivos, a gente tem assim um problema institucional. Quando eu dava aula na administração, eu falava para meus alunos, gente, vocês estão tendo aula do mesmo jeito, com os mesmos conteúdos que eu tive quando eu fiz administração na década de 90, né? Eu fiz engenharia e administração e os meus livros, vocês estão estudando em Chiavenato, que nem é mais do Chiavenato. Vocês estão estudando aqui coisas. E o currículo que vocês têm, que é o mesmo currículo que eu tinha lá atrás, pessoas, Regiane, não existe. Pessoas é um insumo, né, que você aprende a otimizar, que você aprende a falar de processo, que você aprende a falar, mas esse cuidado com as pessoas, integração, emoção, sabe? Não existe isso no currículo até hoje, né? E os gestores que estão acima desse RH são os gestores que estudaram nessa mesma cartilha. E mesmo quando a gente pegar a palavra aqui team building, aí eu quero puxar para esse lado aí. O que de fato faz um time se integrar, né? É aí que eu quero que tu traga também o lado bom da coisa, porque no meio desse processo todo, isso que é a maravilha da experiência. A gente vê as coisas que dão certo e as coisas que não dão certo. O que tu entende assim que contribui para as pessoas poderem se integrar umas às outras? Não aquela coisa que eu digo que antigamente, quando a gente pegava os primeiros, agora não tanto está acontecendo isso, que as pessoas estão muito mais cansadas e ansiosas, né? Mas eu diria que há uns 5 anos atrás, quando a gente chegava nas empresas para fazer team building, as pessoas assim, é aqueles que fazem de descer 3 coroas, que tinha um povo que descia. Eu fiz. Lembra que teve uma época que era moda? Sim. E aí botava o povo a descer cachoeira e tal, e chamava isso de team building. Digo, não, isso é uma atividade de integração, mas isso não é team building. Team building é tu fazer essas pessoas funcionarem bem juntas enquanto estão atuando ou durante um determinado período acompanhando essas pessoas. E aí, o que tu acha que dá certo, Regiane? Eu acho que dentro dos meus aprendizados, Alessandra, eu vou falar assim com muita humildade que eu ainda estou aprendendo. Que lindo. E meu último aprendizado é sobre as últimas questões que eu tenho lido e aprendido e também trabalhado com cultura, que é uma organização, seja qual seja essa organização, ela se dá e ela se constrói pela relação entre as pessoas. Uhum. Então, sabe quando vem as ferramentas, e não que elas não sejam válidas, mas de estudos de personalidade, então eu vou ver o teu perfil, Alessandra, vou ver o teu, Marcelo, e está feito. Não está feito. Não, ali é só o começo. Não está feito. Se você usar, até acredito que dê para usar, mas está longe de ser uma coisa que se encerre em si mesma, Exato. né? E essa descoberta eu estou fazendo por agora, viu? E que bom, né? Ainda tem tempo de aprender, porque é entre o Marcelo e a Alessandra. É entre. E as organizações são feitas desses entres. E aí, quando me pergunta o que faz essa integração acontecer, o que faz esse entre acontecer, eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo, Alessandra, porque eu estou descobrindo que é entre agora. Que por muito tempo não era o entre.
era este profissional que era o problema, era aquele outro que era o problema, era o processo que era o problema, era o projeto que não funcionou que era o problema. Uhum. Hoje é entre, Nossa, né? que legal. É entre. E acho que isso abre uma amplitude muito grande. Uhum. E como área de gestão de pessoas, e como uma gestora de uma área de gestão de pessoas, acho que a minha própria área tem passado por altos e baixos em termos de integração, né? E a gente percebe que cada mudança que este grupo tem, ele passa a funcionar de um outro jeito, de uma outra forma. E eu desejo, mas é um desejo, né, que as pessoas dessa turma estejam aprendendo com as coisas boas ou não boas que nós já ultrapassamos. E aí eu estou falando especialmente da minha atual equipe, né, com quem eu tenho aprendido muito nesses últimos anos. E acho que uma palavra, e que eu também vejo a gente usar muito pouco, que é a questão da humildade. Uhum. Os próprios RHs, Marcelo, quando tu está falando assim, esse aqui cuida do financeiro, esse aqui cuida não sei o quê, que lá cuida de gente, o cuidar de gente que virou uma caixinha preta para as áreas de... Não, o RH cuida de gente. Esses caras aqui que conhecem gente, isso também é um peso. Uhum. E ao mesmo tempo que é um peso, isso também me dá poder. Uhum. Isso também me dá poder. Então, quem sabe de gente sou eu. Aí o diretor precisa saber, não sei o quê. Sou eu que sei de gente. E hoje, humildemente, eu e a minha equipe, a gente vem aprendendo que não rola assim, não é assim. Não é mágica, né? Não Parece que é assim. pensamento mágico, né? Dá teus pulos aí que E não resolve é eu que lá. cuido de gente, Uhum. não é eu que sei de gente. Todos sabemos de gente. Uhum. Senão esse negócio não vai funcionar. E eu lembro, e eu não sei se em algum outro momento a gente já não comentou, Alessandra, que quando a minha área, e eu vou falar muito da minha experiência agora, Unicred, né? Desenvolveu alguns projetos e que a gente se encantou com os projetos que desenvolvemos, e alguns nós já conversamos com vocês até. A gente se encantou, olha que bacana, e para nós era lindo, maravilhoso. E aí, né, bateu lá a tal da humildade, vamos perguntar. O que o pessoal achou? E as pessoas não achavam isso. Não era achavam toda essa bacana. batatinha. Marcelo, que dor foi ouvir isso. Nossa. Uhum. Que Eu só imagino. dor. Eu sei. Gente, aí tu também te dá de frente, não que o colega não gostou do projeto, mas com a prepotência da tua área, com a tua prepotência, que por tu entender de gente, tu sabe o que a gente precisa, sem nem perguntar, Uhum. sem nem Que perguntar. pesado essa, Regiane. E É que verdade. lição, Alessandra, e que aprendizado. Então, por exemplo, hoje, o que a gente tem implantado ali entre nós, a gente faz mais participativo, né? Uhum. A gente junta mais, a gente ouve mais, a gente faz uma comissão mais multidisciplinar Uhum. para desenvolver um projeto, seja um projeto de desenvolvimento de liderança, de novos sucessores, ou mesmo um projeto técnico. Hoje a gente está procurando trabalhar mais junto com outros. E para mim, entra o que a gente falou hoje de manhã, não como a gente está falando assim no mercado, mas para mim a diversidade está aí. Uhum. Quando eu estou fazendo por comitês, por comissões, os meus projetos, os projetos de gestão de pessoas, quando eu estou juntando o cara lá da contabilidade, o cara lá do financeiro, o cara do compliance, assim, eu estou trabalhando com a diversidade. Uhum. E tu está conseguindo integrar de forma sistêmica. Nossa, aqui tem várias reflexões e camadas que tu está trazendo aqui, Regiane. É impressionante a riqueza do que dá para a gente tirar aqui. Porque, por exemplo, duas coisas já ficou para mim aqui piscando aqui do lado. Um é o uso mágico de ferramentas de perfil comportamental. Eu lembro quando a gente fez a primeira busca na escola do Texas, que a gente queria uma ferramenta que avaliasse, mas que servisse para desenvolvimento. E os professores avaliassem a questão comportamental. E os professores do Texas, especialmente o professor Gary Lowe e também o professor Rick Hanson, Rick Hammett, eu estou confundindo com o do cérebro de Buda. Uhum. Ele disse para mim assim, Ali, só não esquece de uma coisa, essas ferramentas não servem para seleção de pessoas. Elas servem para a pessoa se ver, entender a si mesma e se desenvolver. Porque a gente estava falando de autoavaliações. Eu canso de ver autoavaliações sendo usadas como forma de segue ou não segue para uma vaga. Sim, sim. Aham.
Tu sabe que isso Sim, acontece. sim, acontece. Então, uma coisa é eu ter como base aquilo para conversar com aquele candidato, para entender o momento de vida dele, para entender como ele se vê. A outra é tu considerar que uma autoavaliação vai me dizer se a pessoa vai ser boa na tarefa que eu tô dando para ela. Não tem como predizer. Não Até porque as pessoas mais manipuladoras são as que vão saber exatamente o que tu precisa que elas respondam. tem. Lógico. O cara que se sentir a última bolacha do pacote vai ser esse cara narcisista que não vai ouvir ninguém lá na frente. E é esse cara que tu tá dando a oportunidade de manipular a própria ferramenta. Então, isso é uma das coisas que fica aqui pra mim. E a outra coisa que fica é o que tu chama de humildade aí. E que pra nós que somos profs, eu sempre digo, a gente tá sempre aprendendo. O dia que a gente achou que a gente entendeu tudo, a gente leva uma chapuletada. Porque tu percebe que tu tem um determinado tema, uma determinada área que tu não conhece, que tá aparecendo. E agora com o ChatGPT, as chapuletadas são bem mais presentes, né, mano? Tu sabe que a gente tem essa dificuldade, que a gente tem uma abordagem aqui, a gente emprestou lá do Seis Sigma. O Seis Sigma é uma ferramenta estatística, etc. Isso é uma abordagem que é o DMAIC. Né? Começa com a definição. Você tem um problema, mas vem cá, o problema é esse mesmo? Qual que é o problema? A tal da visão sistêmica que tu fala que é importante, né? Porque às vezes você está reclamando de um sintoma. Isso. E esse não é o problema, essa não é a causa do problema. Então, primeiro, qual que é o problema? Tá, aí vamos para a próxima etapa, que é medir. Vamos conversar com as pessoas. Vamos entrevista as pessoas, entrevista os gestores, entrevista... É comum a gente estar fazendo um projeto de intervenção, antes de decidir o que a gente vai fazer, a gente conversou com umas 30 pessoas, pelo menos. Isso mesmo. Né? E de diferentes recortes, né? Da direção, da gestão de pessoas, das áreas envolvidas, etc. Pega teste, pega o que tem, pega pesquisa, etc, etc, põe tudo na mesa e aí a gente vai para a próxima etapa, que é analisar. Tá, Ó, olhando então, tudo isso aqui, a o que partir me disso serve? daqui, o que a gente vai fazer? E esse o que a gente vai fazer, como tu falou, a 4, 5, 6 mãos, quantas forem necessárias, né? Porque uma coisa é o que eu acho que eu posso contribuir, outra coisa é o que você está predisposto a fazer, outra coisa é quanto dinheiro e tempo você tem, outra coisa... Então não é assim, tá aqui a seleção de prateleira, vamos lá, vamos construir a solução. Para depois analisar e consensar, tá, aí a gente começa a implantar. E mesmo na implantação tem um controle. Que é pra ver pode se a gente ser tá que- se atendo àquilo que a gente tinha pensado. Olha, não deu certo, de volta para a projeto de trabalho. Então a gente tem aprendido que essas intervenções, quaisquer que sejam, são projetos que eles precisam ser construídos com base em cultura, em pessoas, em experiências, em contextos, etc., e validados e monitorados, e a gente volta, a gente tem que ter a humildade de falar erramos, né? Então a gente tem aprendido que é um processo, né, de intervenção, não é uma solução de prateleira. Às vezes a gente vê coisas assim, pessoas, a gente chega num RH e tentando fazer essa abordagem, a pessoa assim, você conhece o fulano, você conhece o cicrano, você conhece o beltrano, você conhece... Sabe, a pessoa chega com... Com a ponta. Né, Eu sou digo que a pior fulano. coisa é tu pegar a carteira que nem é tua, tu pega a carteira de alguém e diz assim, ó, tá aqui, ó. Eu falo assim, O carteiraço que nem é teu, entendeu? Eu Tu pega sou- emprestado de alguém. sabe assim, os gurus, né? Essas soluções de prateleira, nossa, isso me faz lembrar, Rejane, né? Um outro assunto que a gente estava falando das soluções de prateleira, né? Já que a gente já está no avançado da hora aqui, Ali, eu quero explorar a parte de responsabilidade Tá social, ok. né? Tá. Porque a Rejane, ela é gestora de pessoas e de responsabilidade social, né? E aí a responsabilidade social, mais Que legal que ainda recentemente... chama assim pra ti, porque agora tudo chama ESG, né? Isso, esse que é o ponto. Tá. Que Porque o- esse é um nome que a gente tinha há anos Não. atrás, Sim, chamava responsabilidade sim, sim. social. E A gente essa coisa... manteve este nome. Aham. Que bom. Porque essa coisa do ESG, não desmerecendo, né, a questão da inclusão, da equidade, etc., parece que são pautas assim de prateleiras, né, estabelecidas por sistemas ou modelos de bolsas de valores, etc., etc., que alguém chega para você, faz isso que é isso que precisa. E cadê a ligação disso com a alma, né? E lá na Unicred, aí eu quero que tu compartilhe a experiência, Rejane,
eles têm a responsabilidade social igual a gente aprendeu lá atrás, Ali, lá na década de 80, Por que eu tenho 90. essa coisa com a sigla, né? Porque me parece que é um combo gigantesco. Ora, eu vou cuidar do ambiente, da sustentabilidade, da governança. Me parece uma coisa tão grande que eu não sei nem por onde começar. E quando tu fala responsabilidade social, tu dá um foco. Eu preciso cuidar da minha comunidade, do entorno, eu preciso saber se o que eu faço atende aos valores da empresa. Parece tão mais claro o que a pessoa tem que fazer, sabe? Por isso que eu gosto. Você usar a sua vocação e o que você tem de melhor para ajudar as pessoas e também se ajudar nesse processo. Isso Então, aí. como que é isso, Regina? E eu vou fazer quero trazer aquela equação que eu te trouxe vamos hoje lá. de manhã, né? Hoje, conversando com o Marcelo, e aí eu vou chegar na responsabilidade social. O Marcelo me diz, uma instituição financeira, né? Como é que funciona isso, o ambiente dentro de uma instituição financeira e tal? E eu estava dizendo para o Marcelo que o diretor aqui em área de gestão de pessoas que reporta, ele veio do Banco Central, né? Então, tem uma dureza ali, né? De autarquia, enfim. E quando nós fomos conversar, eu e ele me disse, eu tenho que aprender sobre pessoas. E eu digo, eu tenho que aprender sobre números. Tá tudo Casamos, certo. tudo certo, né? Porque precisamos do inteiro, né? Aham. E aí, conversando com o Marcelo, eu estava dizendo que hoje eu uso uma equação. Usamos uma equação, né? Tanto a área de gestão de pessoas como esta diretoria, que é gestão humanizada mais consultoria financeira humanizada é igual a resultados sustentáveis. Uau. E os resultados sustentáveis me dão força, fortalezas para mim ter ações ou causas sociais, que é como nós chamamos hoje lá. Então, dentro da Unicred hoje, nós temos duas causas de responsabilidade social, assim chamamos. Causas que estão na alma, que estão no coração, que estão no dia a dia da Unicred. Uma delas é a inserção do jovem vulnerável no ambiente de trabalho. Então, fazem 13 anos que nós temos uma parceria com a Fundação Pescara, né? E todo ano recebemos 20 jovens vulneráveis na Unicred, Porto Alegre. Esses jovens, como é a metodologia da Fundação Pescar, eles passam metade do tempo, metade do período de um ano, recebendo muitas informações técnicas, mas também de cidadania, de referências de vida diferente e tal. E eu dizia para o Marcelo que hoje os nossos colaboradores todos são voluntários e os meus diretores também, porque se é causa, o pessoal aí, alta cúpula, tem que estar lá junto, né? Então, os meus diretores também vão ter com os jovens, né? E falam de assuntos diversos com esses jovens. Depois, na outra metade, esses jovens ficam dentro da Unicred, trabalhando junto conosco, né? E aprendendo o dia a dia da organização, mesmo numa agência. Aquela agência que está lá atendendo o meu cooperado, onde tem dinheiro, que hoje está cada vez mais raro esse negócio de dinheiro e papel, mas ainda tem, né? Ele está lá e é um jovem vulnerável, né? E de alguma forma ele já consegue aprender também sobre o próprio sistema financeiro. Aprende. É um dos assuntos preferidos do meu diretor, inclusive, quando vai falar com os jovens, né? Contar a história da moeda, como que isso tudo começou, né? E eles têm aula de educação financeira também. Nossa, e é muito lindo, porque quando tu trabalha com esse jovem, na verdade, tu está trabalhando com a família desse jovem. Uhum. E eu vou só engatar nessa minha fala, porque a outra causa que temos é a causa da doação de órgãos e tecidos, né? É uma causa que a gente vem trabalhando com ela desde 2015, e eu falava para o Marcelo que em 2015, quando a Unicred Porto Alegre fez 25 anos, se tornou um jovem adulto, né? Se localizando mais no mundo, também definiu uma causa da área da saúde, que é o segmento onde a gente atua. Todas as causas são lindas da área da saúde, mas uma causa que precisava de muita voz, que era o que nós podíamos ofertar, que é a causa da doação de órgãos e tecidos. E nessa caminhada, eu estava contando para o Marcelo que nós também começamos a trabalhar com os estudantes de medicina. E dentro da caminhada com os estudantes de medicina, que para mim isso também é responsabilidade social, ensinar educação financeira para esse jovem, né? E falar e oferecer para ele apoio em todos os sentidos, inclusive emocional, e isso é um assunto que depois nós vamos conversar, inclusive. Que legal. Dentro disso, nós encontramos ligas de estudantes de medicina que se voltam para determinados assuntos. E encontramos a Liga de Jovens, estudantes de medicina, que trabalha com doação de órgãos e tecidos. Olha só. E esta liga fez um trabalho com os jovens do Projeto Pescar.
E eu ouvi um depoimento de um pai de um dos nossos peixinhos, que é assim que eles são chamados por nós, um pai de um peixinho, ele disse o seguinte: antes do meu filho vir para o pescar da Unicred, eu ouvia falar desse negócio de doação de órgãos, mas eu achava que isso era falcatrua, que queriam me matar para roubar meus órgãos e tal. Depois que o meu filho veio para cá, meu filho começou a conversar com isso em casa e agora eu aprendi e agora eu sou um doador. Ai, que lindo. Gente, e nós somos uma instituição financeira. E nós somos uma instituição financeira cooperativista. E aí entra todo o processo da própria educação, né, Má? Como uma coisa atravessa a outra, né? Não, mas olha só que legal esse exemplo, né? Quando a gente implantava a responsabilidade social nas organizações, eu colocava dos modelos, né, de responsabilidade social. Que tem os caras que falam assim, não, eu já dou emprego e já pago os meus impostos. Já faço toda a responsabilidade social que uma empresa precisa. Que a responsabilidade social da empresa é gerar lucro, né, para pagar fornecedores, pagar funcionários, pagar os impostos, e cada um cuida do seu, né? Inclusive o governo, com os impostos que eu pago, ele que cuida do social. Tá, isso é uma das visões. A outra visão era da filantropia. Aí vai lá, Bill e Melinda Gates. Vai lá e né, dá, vão fazer. se entrega para alguma fundação que cuida. E a visão que a gente mais gosta, que a gente adorava disseminar por aí, é a visão do Drucker, que tem que ter ali a identidade da organização. Tem que ter uma assinatura. Então, vocês são uma instituição financeira de médicos. Não é de E cooperativista. E cooperativista. E Tem que o estar meu- junto. E eu falava para o Marcelo, e o meu propósito da instituição é cooperar com a sua vida e inspirar futuros. Pronto. Que lindo. Né? Então, dentro do DNA de vocês, dentro das capacidades de vocês, você falou, né? Muito bonito isso. O que a gente vai fazer? A gente vai dar voz. Pô, vocês têm ali na direção, na governança, nos clientes de vocês, todo esse pessoal da área da saúde. E vocês articulando, né? Colocando essas pessoas em torno de uma causa, e muito legal isso que é uma causa, né? Nossa, você potencializa essa ação. Não, e pensa essa questão da educação financeira, essa para mim me toca muito, porque o que eu tenho visto acontecer, mês passado eu estava em São Paulo, no interior de São Paulo, e o que era o comentário dos gestores de fábrica, que era o pessoal que pega pessoas do seu primeiro emprego, da primeira linha ali, eles estavam ali. A quantidade de jovens que entraram na empresa, jovens aí eu não estou falando adolescentes, né? Estou falando assim de 20 e poucos anos de idade, começando a sua vida, endividados, altamente endividados, a super dívida, porque estavam viciados no tal do tigrinho ou alguma coisa semelhante. Sim. E a gente comentava ontem na palestra que no mês agora de outubro, não foi de setembro, teve 21 bilhões de reais investidos, isso entre aspas estou fazendo aqui, via Pix nos jogos eletrônicos, nas casas de aposta eletrônicas. Perdidos, né? Perdidos. Então, olha o tamanho disso, desse volume de dinheiro, da economia que deixa de girar, dos pequenos negócios que deixam de receber, das comunidades de entorno que as pessoas estão endividadas, estão estressadas, depressivas, recorrendo ao vício, enfim. Porque esse é o tamanho da dificuldade social que isso gera. Exato. E olha só que bonito, né, Ali? Porque a gente vai nas organizações, Rejane, o pessoal fala assim, mas a gente precisa motivar, a gente precisa aumentar o engajamento. Por que não uma causa social, né? Para aumentar o engajamento. Quando você fala que até os teus diretores, né, são voluntários em torno de causas que vocês acreditam, né? E as pessoas ficam atrás de fórmulas mais... vem aqui, Ali, vem dar uma palestra aqui, ó. O pessoal tá meio chateado aí, né? Dá teus pulos aí, ó. Fala de eu não inteligência faço mais emocional. palestra de pom-pom, que eu digo animadora de torcida. A gente sempre vai tocar em alguma coisa que as pessoas tenham poder de agência. Que a pessoa perceba ali e diga, nossa, o que eu posso fazer a respeito disso? Para o meu grupo, para o meu colega, para o meu gestor, para o meu subordinado. Como é que eu faço para fazer esse conhecimento circular onde eu estou, né? Exato. Então, é uma economia de troca. Mas, para a Rejane agora, que me fez uma conexão aqui importante, né? Do princípio do tênis no elevador, que eu fiquei com isso na cabeça. O princípio do tênis no elevador e essa associação de trazer a causa para dentro de casa e para tentar trazer essa consciência expandida, até mesmo esse olhar para o meu colega, assim, do meu lado do trabalho. Que eu não pegue aquele conceito que eu achei lindo no Instagram, aqueles baitas
que o Instagram é cheio dessas super citações, né? E aí, ao invés de eu olhar ali, curtir, compartilhar no meu stories, eu vou vivenciar isso com o meu colega, com o meu gestor, com as pessoas mais próximas de mim. Então, eu tenho a impressão que a gente está finalizando o episódio por onde a gente começou, que a importância da gente fazer essas pequenas ações de cuidado e de gentileza e do efeito que isso tem no coletivo, né? E eu queria fechar, então, essa tua fala também, a sensação que eu tenho é que o tempo inteiro estamos aqui falando do que acontece entre as pessoas. Isso aí. E aí que a organização ela é construída entre as pessoas, quer as pessoas que dirigem, quer os colegas, quer alguém amarrando o tênis de alguém, né? Porque a organização é feita dos seus clientes, dos seus pacientes, dos seus cooperados, ela não tem muros, na verdade, né? Porque isso acontece entre as pessoas. E acho que tudo que a gente está falando, humildade, a gente reconhecer os preconceitos, né? A gente reaprender o que já aprendeu, a gente está falando, de novo, assim, do que acontece entre nós e de tudo que a gente pode fazer entre nós, se tiver sentido, né? Porque precisa ter sentido. Precisa ter sentido. É bonito, na fala é lindo, no dia a dia é difícil, né? E eu não estou dizendo que esse negócio é fácil, eu estou dizendo que é difícil, né? Mas me parece que é isso que a gente tem que perseguir. RH, não todo mundo. Todas as áreas de uma organização, né? A alta cúpula e o colaborador lá que está higienizando o chão, né? Todos nós, assim. Isso faz com que a gente queira levantar no dia seguinte para ir para o nosso trabalho, né? Isso que eu ia te perguntar. Tal, né? E uma outra coisa que eu também queria completar é que ontem o meu filho que fez até um contato contigo, né? Então, meu filho hoje faz psicologia e ele está fazendo uma intervenção numa escola. E ele me disse, mãe, tem um garoto lá de 14 anos e esse menino escreveu no papel e eu olhei o que ele escreveu no papel e guardei e quero levar para o resto da minha vida. E esse menino escreveu, as pessoas são como as músicas, só querem ser escutadas. Um menino de 14 anos, de uma escola pública lá na Cruzeiro, né? E eu fiz esse mesmo olho que tu tá fazendo, Marcelo, assim, cara, que sabedoria! E é isso, e o escutar se dá entre as pessoas. É verdade. Né? Esse acolhimento que a gente iniciou falando, da área de hospitalidade, se dá entre as pessoas. Já não é uma questão nem de recursos financeiros, né? A gente pode se acolher, mesmo com poucos recursos financeiros. E acho que a enchente, a pandemia, essas últimas experiências que tivemos como mundão aí, cataclismas. Né? Enfim, e que a gente possa, enfim, né? Estou dando risada aqui, Regiane, que eu estou lembrando do episódio anterior aqui nosso, que a gente estava falando de comunicação assertiva e tal, não sei o quê, e tem um monte de gente dando treinamento de comunicação, mas ninguém discuta. Não Todo mundo dizendo, não, você tem que falar, e como é que você dá feedback, não sei o que, treinamento para falar, né? Tem de monte. Parece aquelas memes, né? Ó, quem quer falar, quem quer escutar, ninguém quer escutar. E é tão simples, né? É tão simples. E a gente agradece, então, a quem está nos escutando aí. Agora já estou pensando aqui, né? Tu sabe, Regiane, que o nosso podcast, eu agradeço a nossa audiência aí. Eu vou pro interior e, às vezes, essa semana eu ouvi um diretor de empresa me dizer, eu acompanho tu e o Marcelo, a Ariana e os teus convidados. Que bonito. Aí eu perguntei, quando que tu escuta? Por que tu não escreve? Não, é que eu escuto na estrada. Muitas pessoas fazem isso, né? Nossa, que legal, porque como a gente tem muitos clientes no interior e as pessoas têm que se deslocar, né? A pessoa vai nos ouvindo na estrada, né? Então, Regiane, o que eu ia te perguntar, a última pergunta já pode ser um nosso encerramento. Que, claro, fica à vontade de dar tua mensagem para o pessoal, mas eu ia te perguntar sobre o que tá mexendo o teu senso de sentido. Para onde está indo o teu sentido? Eu vou trazer uma palavra que é inclusive que está borbulhando muito dentro de mim. Talvez pela idade cronológica onde eu estou, talvez por as experiências já realizadas, pelas dores, pelas coisas boas. Verdade. Sabe quando tu também estava trazendo, Marcelo, até quando a gente estava falando sobre gestão de pessoas, assim, não importa o tamanho da ação, do projeto e tal, mas que seja de verdade, né? Porque falas, discursos, treinamentos de comunicação
as palavras bonitas de hoje, diversidade, inclusão, equidade, né? Empatia. Empatia, né? Que seja de verdade. Pode ser assim, mas que seja de verdade, né? Isso tem mexido muito comigo. Eu tenho me dito e conversado comigo, não quero fazer mais porque é moderno, porque é contemporâneo, não, é de verdade, tem que agregar, é de verdade. Se não é de verdade, se tem dificuldade, se ainda não está amadurecido dentro de uma organização, não vamos fazer. Cada organização também tem seu tempo. E isso precisa ser respeitado também. E não quer dizer que seja ruim. Não. É um passo, mas que seja de verdade. Então, é com isso que eu queria encerrar, assim, que é o que eu tenho construído nesses últimos tempos dentro de mim, assim, que seja de verdade. Que lindo. Que maravilhoso. Obrigada, querida. Eu que agradeço, gente. Não, a gente que agradece imensamente. A gente espera, né? Daqui a uns 10 anos você ainda está aqui nessa parceria e tu não apenas nos ouvir, né? Mas voltar aqui diversas vezes até lá. Pra gente poder te ouvir. Ai, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada a você, então, que nos ouviu. E até o próximo Arena IE. Até. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom.